Nessa aula, vamos estudar os plateumintos, ou plateumintes. Hoje, nós vamos ver as características gerais desse filo, as classes nas quais os seres que pertencem a esse filo estão distribuídas e as doenças que estão relacionadas aos seres desse filo. Essas doenças a gente pode chamar genericamente de verminoses. Então, o filo plateuminto ou plateumintes tem como características gerais triblásticos, então eles vão ter 3 folhetos embrionários, lembrando das aulas anteriores, né? Então ele tem o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Apesar desses seres terem esses 3 folhetos embrionários, os plateumintos são acelomados, então eles não vão ter aquela cavidade que é formada durante o desenvolvimento embrionário, tá? Os plateumintos, eles apresentam simetria bilateral, então a gente só consegue um plano, de divisão do indivíduo, então a gente consegue dividir esse indivíduo em 2 partes iguais, não mais do que isso. E pegando o exemplo da planária aqui embaixo, se eu cortar essa planária aqui ao meio, eu vou ter 2 partes iguais, a de cima e a de baixo. Se eu cortar ela aqui, num plano vertical, eu não vou ter 2 partes iguais. As estruturas que estão presentes na direita são diferentes da esquerda. Então, por isso, simetria bilateral. Só tem um plano de segmentação, um plano de corte, para dar 2 lados parecidos. Uma característica importante desse filo dos plateumintos é que esses vermes, eles têm corpo achatado. Apesar de ter um corpo grande, esticado, mas esses vermes eles são achatados. Então a gente tem aqui 2 exemplos, a planária, como eu já falei para vocês, e aqui a tênia. Tá? São vermes esticados, mas achatados, parecendo fitas. Onde a gente consegue encontrar esses seres? A gente tem plateuminto no ambiente marinho, que é o caso das planárias, e na água doce também a gente encontra esses vermes. E em terra úmida, tá? Mas basicamente o estudo dos plateumintos, ele se justifica e ele é feito por causa do hábitat parasita. Então esses seres, eles têm a capacidade, alguns desses seres que fazem parte do filo dos plateumintos, têm a capacidade de viver no corpo de outros seres e ali, se abrigarem e se alimentarem. Os parasitas, eles têm esses objetivos. Eles entram ou ficam no corpo de um ser buscando abrigo e alimento. Então aqui a gente tem a primeira classe, que a gente chama de classe turbelária. Nessa classe a gente vai encontrar aqueles plateumintos que têm vida livre, eles não são parasitas. Nesse caso, eles vão poder viver tanto em ambiente aquático como em ambientes úmidos de terra firme. É importante falar que a gente não vai encontrar os plateumintos em terra seca, só em ambiente úmido, tá? O corpo desses seres, ele está revestido por uma pele, uma epiderme, com células que vão produzir um muco. Esse muco vai facilitar o deslocamento desses indivíduos no ambiente que eles estão. Na parte de baixo desses seres, as células elas têm cílios, que são estruturas que vão facilitar também o deslocamento, o movimento desses seres no ambiente que eles se encontram. Não só
as glândulas, não só os cílios vão atuar nesse movimento. A gente tem que lembrar, como são animais triblásticos, eles já têm alguns tecidos, né, algumas células já especializadas, dentre elas as células musculares. Então esses seres, eles têm músculos que também vão fazer contração e relaxamento para ajudar o ser a se desenvolver. E uma característica também dessa classe turbelária é que esses indivíduos, eles não vão ter um sistema digestório completo, com boca e ânus, tá? Na verdade, esses indivíduos da classe turbelária aqui, né, os plateumintos em si, eles vão ter só boca. Então, eles não vão ter um sistema digestório completo. O que é um sistema digestório completo? É aquele que tem, né, a boca e o ânus, ou uma entrada diferente da saída dos alimentos. O sistema digestório incompleto é aquele que não possui, né, entrada e saída diferentes. A gente já viu isso nos quinidários, nas águas-vivas, né? Geralmente esses indivíduos vão ter boca ou outra estrutura que vai funcionar como uma boca, por onde o alimento entra. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, de uns indivíduos da classe turbelária. Então, isso aqui é uma planária, né, mas é uma planária de água salgada. Então, a gente vê que são vermes, né, mais finos. E aqui um turbelária, né, já no ambiente terrestre, um pouquinho mais gordinho. Aqui está mostrando, né, o turbelária se alimentando. Então ele envolve ali o caramujo. E aqui só para vocês, não sei se vai dar para identificar aqui pelo vídeo. Isso aqui é a traqueia que ele coloca. A traqueia não, desculpa. É a estrutura que ele coloca para fora do corpo para liberar as enzimas para fazer a digestão, né, do alimento dele. Y ahí después Aunque parezca extraño, la boca del gusano plano no se encuentra en su cabeza, se halla en la parte inferior del cuerpo. Desde esa boca, el gusano plano despliega un aparato llamado faringe que utiliza para absorber a su víctima. Dentro, la comida se desplaza a través de un intestino tan extenso que abarca cada milímetro cuadrado del cuerpo del gusano plano. Como se a gente fosse ver turbelária por dentro. Então aqui, essa parte contrátil aqui, é o sistema digestório dele. A reprodução deles pode ser assexuada, a planária faz muito bem isso, né? Então aqui ela começou a se dividir, duas cabeças. Uma dessas cabeças se solta e vai dar origem ao corpo depois. Então a planária, ela pode fazer essa reprodução assexuada. A reprodução sexuada parece que elas estão brigando, né? Porque vai ter uma disputa ali. Então ela vai projetar o órgão, né, masculino para fora, e aí elas vão começar essa disputa aí. Quem conseguir, né, encaixar o órgão masculino no orifício reprodutivo do outro, consegue fazer a fecundação. Então aí ele encaixa no poro germinativo, no poro reprodutivo, libera o sêmen, né, e aí vai fecundar o óvulo, tá? Lógico, né? Quem vai fazer o papel da mãe aí vai ter um grande gasto energético, porque depois da luta ela ainda vai gerar os filhotes, ok? Então aqui, né? A planária, ela tem os ocelos. Isso não são olhos, tá? Isso aqui vai captar escuro ou claro, não forma imagem aqui não, tá certo? A região de cima, a boca por onde a faringe
né, sai e o animal ele vai liberar as enzimas para começar a digestão do lado de fora do corpo e depois ele absorve, né, o resultado dessa ação enzimática. O poro genital, por onde ocorre a fecundação, a região de baixo e as aurículas, que parecem essas duas orelhinhas aqui. Ok? Então, os ovários eles ficam localizados mais perto da cabeça e os testículos eles estão distribuídos aqui no corpo do indivíduo. Tá? A bolsa copulatória, que é, né, onde está esse poro genital aqui. O pênis, que é quando ele coloca, né, a parte para fora aqui para tentar copular. Então as planárias elas vão, né, uma vai copular a outra aqui, depois daquela briga que vocês viram no vídeo anterior. E aí elas colocam uma espécie de casulos. Esses casulos eles são colocados muito em algas, em plantas, e ficam ali geralmente na parte de baixo das folhas para ficar mais protegida do sol, é lógico. E depois de um tempo, né, do período de desenvolvimento ali, a planária jovem sai e vai para o ambiente, tá? Esse é um indivíduo que já tem sistema nervoso, né? O sistema nervoso dele aqui, ó, percorre todo o corpo, tá? A faringe aqui com a boca, o intestino ele está mais centralizado e aqui, né, desembocando na faringe e na boca. Na parte da cabeça a gente tem mais o sistema sensorial que vai se alastrar por todo o corpo do indivíduo, tá? Então essa é mais ou menos a anatomia de uma planária, que é um dos representantes dos turbelárias.